Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 8. Apenas 2 versículos. De uma passagem muito conhecida. Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 24. Diz assim: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Senhor Deus e Pai, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco aos nossos corações, que possamos dizer como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pode sentar, irmãos. Eu estava pensando sobre essa passagem aqui e eu acho interessante que o culto parece que foi se conectando com a passagem. Aqui diz que, e Jesus, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. É interessante que quando a passagem nos diz que Jesus, em outro evangelho, diz que Jesus manda que os discípulos entrem no barco. Mateus diz que Jesus entra no barco e os discípulos seguiram ele. E assim que os discípulos seguem a Jesus, entrando no barco, eis que se levanta uma tempestade tão grande que as ondas praticamente encobriam o barco inteiro. E aqui eu acho interessante é que, às vezes, a gente está na vontade de Deus, seguindo a Deus, fazendo tudo o que Jesus manda, os passos do Senhor, e parece que na nossa vida se levanta uma tempestade tão grande, que parece que a gente vai morrer afogado. A gente olhou as histórias aqui e o presbítero Mauricélio leu sobre a tentação de Jesus, dizendo que enquanto Jesus era oculto na Bíblia, enquanto ele não começou a operar os milagres, enquanto o ministério de Jesus ainda não tinha começado, parece que não acontecia nada. Mas, a partir do momento que Jesus é batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele como forma de pomba, parece que o negócio muda completamente. Parece que o negócio muda completamente. Ele é levado ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. E é interessante que o pastor falou que em todos os dias Jesus foi tentado, não foi só nos últimos dias ou nas últimas horas, não. Em todos os dias Jesus foi tentado. E o presbítero Mauricélio ainda leu no final que o diabo ausentou-se de Jesus
por um pouco de tempo, não foi, presbítero? Por um pouco de tempo. E aí vem algumas questões na vida, nossa vida. Por que que a gente acha que quando aceita Jesus, a nossa vida vai ser mais fácil? Por que que a gente acha que quando entregamos a vida a Deus, o diabo vai nos deixar em paz? Vai ser só prosperidade e bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é vencedor aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas. Eu acho que vocês não entenderam. Vou perguntar de novo. Quem é vencedor aqui, levanta a mão. Amém. Agora eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem vence? Dorme até 10 horas? Ou luta? Só existe vitória com luta. Ninguém vence sem lutar. Eu vi uma entrevista de um boxeador nas Olimpíadas. Ele falou assim: a gente treina o ano inteiro esperando esse momento. A gente passa uma vida inteira deixando de fazer muitas coisas, abdicando, fazendo escolhas. Eu não posso comer isso, eu não posso fazer, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que descansar, eu não posso me preocupar com essas coisas, a minha alimentação tem que ser balanceada, eu tenho que fazer os exercícios, tem que ser tantas horas por dia, regrado, porque se eu escapar um dia só, eu posso perder a luta. O boxeador falando. Eu me preparo uma vida inteira para chegar neste momento. O que importa para mim é a medalha de ouro. Olha que coisa, irmão. Outro dia eu perguntei aqui assim: nós queremos morar no céu, nós queremos morar e passar a eternidade com Deus no céu, mas não temos tempo para Deus aqui na terra. A gente quer passar a eternidade com Deus, mas a gente não tem 20 minutos para se dedicar para Deus, porque estamos muito ocupados com as coisas desta terra. Os nossos olhos não estão mais nos céus, estão nas coisas terrenas. Quem disse que a nossa vida, a vida de cristão, é uma vida fácil? Te enganou. Entre a promessa de Deus aqui e a consolidação da promessa aqui, existe um caminho, um processo que todos nós vamos passar. Entre a chamada de Deus aqui e a consolidação da chamada de Deus aqui, existe um processo que todos nós vamos passar. É um processo de aprendizado, é um processo de luta, é um processo de abdicação, é um processo de ir contra os nossos desejos, é um processo de deixar algumas amizades para trás, é um processo de esquecer algumas coisas que alguém fez que nos magoou. É um processo de crescimento. Quem já viu a história de José? Levanta a mão. Quem já ouviu a história de José? Eu não sei se você percebe, mas no início da história de José, parece que é um menino mimado. A Bíblia já diz que ele é filho da velhice de Israel. Eu vou pegar aqui. Filho da velhice de Israel. Quem tem avô? O seu avô deixa você fazer tudo na casa dele? Não, não, porque já cresceu, né? Mas criança. Criança. Avô deixa as crianças fazerem tudo na casa? Deixa, pastor?
Deixa, pastor Roque. Quase tudo? A Bíblia conta que Israel ou Jacó fez uma roupa colorida para José, para destacar José dos irmãos dele, mimando José. José era um menino mimado, filho da velhice de Israel. Tudo que José queria, José tinha, porque Israel dava. Por quê? Alguns dizem que Israel era pai-avô de José. Então ele tinha uma roupa melhor, ele não ia tanto no pesado trabalhar. A Bíblia conta que ele ficava ouvindo as histórias que Israel contava para ele. Ele não trabalhava pesado na lida como os outros irmãos. Ele era mais mimadinho, vamos colocar assim entre aspas, mais mimado. Só que Deus tinha um plano para José. E entre o chamado de José aqui, filho mimado de Israel, e a concretização, existe um caminho de crescimento. O que acontece com José? É jogado, é pego pelos irmãos e jogado num buraco para ser morto. Não vamos matar ele não, vamos ganhar um dinheiro com ele. Vamos pegar ele e vamos vender. E ele é vendido. De menino mimado, ele passa a escravo no Egito. Ele foi chamado, ele tinha sonhos, Deus chamou ele, Deus mostrou o que queria dele, mas ele ainda não estava pronto. Entre o chamado e a concretização existe um processo. E nesse processo, é um processo de crescimento, é um processo de luta, é um processo de escolhas, é um processo de abdicação. E nós precisamos fazer as escolhas pautadas naquilo que Deus nos coloca na nossa frente. Davi foi chamado por Deus. Mas entre o chamado de Davi e a concretização do chamado de Davi a rei, demorou 9 anos. Davi passou 9 anos sendo perseguido por Saul. 9 anos. Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Já faz 9 anos? Já faz 9 anos? Abraão esperou 25 anos. Davi esperou 9. José nem sei quantos anos passou. Moisés, quantos mais? Entre o chamado de Deus e a concretização do chamado, existe um tempo para a gente crescer, para a gente abdicar. Todos nós vamos passar por esse processo. E eu acho interessante é que Deus chama a gente aqui. E a cada passo, Ele está com a gente. Ele vai de mão dada comigo. Eu não consegui passar, Senhor, esse processo. Volta lá, vai de novo. Eu não posso, você não pode deixar nenhum degrau para trás. Deus não deixa. Porque se você deixar um degrau para trás, lá na frente, aquele degrau vai fazer falta na sua vida. Não pule etapas no processo de Deus. Todo o processo é um aprendizado. José passou tempo, foi vendido, foi escravo e foi aprendendo com Deus. Essa parte do processo é a parte onde a gente se sente sozinho. Israel tinha uma chamada, e até concretizar a chamada da terra prometida, tem uma trajetória de deserto. Só que no deserto nós não estamos sozinhos. Deserto é o momento de Deus falar: pega na minha mão e vem comigo, porque você vai ver os milagres que eu vou fazer na sua vida. Não lamente quando estiver no deserto. Não lamente quando as coisas apertarem na sua vida. Não lamente quando as coisas estiverem difíceis,
quando a porta de emprego fechar, quando a doença bater na porta, quando tudo se fechar diante de você, não lamente, dê glória, dê graça, acredite no Senhor, confie nele. Eu estava conversando com o irmão aqui outro dia na construção, e eu estava falando assim, você sabe qual é o processo para mostrar quando o tijolo está pronto? Não é só colocar o tijolo lá dentro da fornalha, do fogo, e quando ele mudar de cor, ele está pronto. Não é só colocar o tijolo lá dentro e contar 30 minutos, e aí você tira ele está pronto. Não é assim. Aquele que põe o tijolo na forma, ele põe na fornalha e ele fica olhando. O tijolo muda de cor, ele tem uma vara de ferro. Ele tem uma vara, e ele pega essa vara e ele bate no tijolo. Ele dá uma pancadinha no tijolo. E dependendo do som que sai do tijolo, ele já tem o ouvido treinado, ele fala, esse tijolo já está pronto, pode tirar a fornalha. Pode tirar daí de dentro, porque já está pronto. E é interessante que se a gente aplica isso na nossa vida, presbítero Paulicélio, Deus coloca a gente lá dentro da fornalha. E ele pega a varinha e ele dá um toque na sua cabeça. E ele pega a varinha e ele dá um toque na sua cabeça. Se você canta, é porque você está pronto para sair da fornalha. Se você glorifica a Deus, é porque você está pronto para sair da fornalha. Se você fica quietinho ali, com a boca fechada, murmurando e lamuriando, é aquele toque do tijolo oco, fofo. Não está pronto, deixa mais dar tempo. Não está pronto ainda, deixa mais tempo. Mas quando Deus colocar você, e quando você sentir o toquinho na sua cabeça, glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus, porque Ele vai entender pelas suas palavras, pelo seu glória, pelo seu agradecimento, pela sua gratidão. Esse tijolo já está maduro, eu posso tirar ele aí de dentro. Glorifique a Deus na tribulação, é um processo. Eu fui chamado aqui, até chegar aqui na consolidação, existem várias etapas. Nós precisamos passar por todas elas. É etapa de crescimento, é etapa de conhecer a Deus, como que Deus trabalha nas nossas vidas. Você só vê o milagre de Deus nesses momentos de deserto, irmão. O povo de Israel passou no deserto 40 anos, não faltou água, não faltou comida, não faltou roupa, apesar do povo ter reclamado todo o trajeto com Deus. Apesar de Deus fazer todos os milagres que fez na trajetória, o povo não confiava em Deus. E eu acho interessante que foi lido aqui, Lázaro morreu e Jesus se atrasou, entre aspas, para chegar. Só que se Jesus chega com Lázaro vivo, era só uma cura, irmão. Era só mais uma cura de Jesus. Mas quando Jesus atrasa um pouquinho, Lázaro morre. O milagre é muito maior, é uma ressurreição, não é apenas mais uma cura, é uma ressurreição na vida. Talvez você está esperando, talvez você está colocando no seu coração, o Senhor está demorando. Quanto mais Ele demora, maior é a minha vitória. Quanto mais Ele se atrasa, entre aspas, para chegar, maior é a minha vitória. Porque eu coloquei o meu coração no Senhor e eu confio nele. Pode cair 10.000 do seu lado, 1.000 à sua direita, ninguém, você não vai ser atingido. Os discípulos entraram no barco seguindo a Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Talvez você está aqui hoje e as ondas, os problemas da vida, parece que estão cobrindo você.
estão te sufocando. Parece que você não consegue ver uma saída. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a diferença entre o grafite e o diamante? Você sabe qual é a diferença entre o grafite e o diamante? Você sabe qual é a diferença entre eu e Elias? Entre eu e Davi? Entre você e Elias? Entre você e Davi? Você sabe qual é a diferença? Você sabe a diferença entre o grafite e o diamante? O diamante é a pedra mais preciosa do mundo. Não existe nenhuma pedra mais preciosa que o diamante, mais dura, mais resistente do que o diamante. Para cortar um diamante, só outro diamante. Tão duro, tão resistente que é. O diamante é feito de grafite. Só que, para o grafite chegar ao diamante, ele passou por um processo. Ele passa por pressão 60.000 vezes maior do que o grafite. O grafite, aquele grafitinho que você pega assim, quebra. Lapiseirinha 05, 07, você pega assim, ó. Se você pegar assim, meio quebrou. Esse diamante é feito de grafite. A diferença do diamante para o grafite são os processos que o diamante passou para se tornar diamante. Algumas pessoas já entenderam. A diferença entre o grafite e o diamante são os processos, as pressões, as dores, as lamentações, as dificuldades da vida, a doença que bate na porta, mas o grafite não abandona o processo. Ele termina o processo e se torna diamante. Quanto mais você sofre e aguenta na presença de Deus, mais precioso você se torna diante de Deus. Você pode ser um grafite hoje e um diamante dali na frente. Se você se pegar na mão de Deus, se perseverar na presença de Deus. As lutas vão vir, vão sim, mas você, agarrado na mão do Senhor, você se torna um diamante ali na frente. Todos os processos, as pressões, 60.000 vezes um grafite para se tornar um diamante. Eu quero me tornar um diamante. Passa pelo processo. Tem que passar pelo processo. Entre o diamante e o grafite, processo. Entre Davi chamado, Davi rei, processo. Entre nós e a concretização do chamado de Deus, processo. E em todo o processo, mãos agarradas com Deus, perseverando na mensagem, perseverando na palavra, perseverando no caminho, nunca esquecendo de Deus, nunca colocando as coisas de Deus em segundo plano, sempre buscando ao Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Esquecendo, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo adiante para o alvo que está diante de mim. Eu vi uma vez, eu não sei se está na Bíblia, pastor. Eu não sei se está na Bíblia. Eu vou confessar, eu não sei se está na Bíblia. Diz que nós, eu não sei, acho que foi Pedro que escreveu. Nós, aqui na terra, somos peregrinos. A gente não pertence a essa terra, irmão. A gente não pertence a essa terra. E eu fico pensando, por que a gente dá tanto valor às coisas aqui da terra? Por que o nosso coração estão nas coisas terrenas? Jesus diz, onde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro.
Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Que o nosso tesouro não esteja nas coisas terrenas, mas que o nosso tesouro esteja no céu de glórias. Fique de pé, vamos orar rapidinho. Que a gente possa sair daqui nessa noite diamantes, tijolos prontos para a obra. Quando você sentir o toquinho de Deus na sua cabeça, canta. Em sinal de que Deus, em sinal de que você reconhece a soberania de Deus na sua vida. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos, consolados. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, meu Deus, fortalecidos com o poder que há na tua palavra. Que a sua palavra venha atingir os nossos corações, meu Deus e meu Pai, consolando, fortalecendo. Que possamos enxergar a nossa vida daqui para frente, Senhor, de uma maneira diferente. Porque o teu filho Jesus nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Senhor, meu Deus, que possamos enxergar o nosso caminho, ainda que difícil, o Senhor está nas nossas, de mãos dadas conosco. Que possamos perseverar no caminho, que possamos estar sempre confiantes no Senhor e que o Senhor venha abençoar a cada um que veio na tua casa nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe. Toma assento 2 minutinhos. Nós vamos estar aqui orando pelo
aqui para o preletor, onde almejamos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu já antecipar os avisos. Amanhã é segunda-feira. Essa semana é uma semana em que aumenta as nossas responsabilidades como crente, porque essa semana é semana de ceia, ceia do Senhor. Então, foi lido aqui, e eu gosto de entender a orientação e direção do Espírito Santo. O nosso irmão, na palavra oficial, estava lendo sobre que o diabo tentou Jesus todos os dias. Ele não dá folga. Nós é que somos folgados. O diabo não dá folga. Nós é que somos folgados. Nós é que desapercebemos. Nós é que entendemos que hoje é dia de paz, hoje é dia de trégua. Não existe isso. O inimigo, não. Ele tentou Jesus 40 dias. Não foi só os 3 dias últimos, não. Ele tentou Jesus 40 dias. Em tudo que ele pôde. Não vai ser diferente conosco. Então, essa semana é semana de ceia. Ele vai investir maior. Ele vai fazer de tal maneira que talvez você até comprometa a sua presença no sábado. Eu tenho uma viagem, chegou um amigo. O amigo, irmão, é aquele que te ajuda a chegar mais para a igreja. Esse é o verdadeiro amigo. Tem um parente, tem um bolo, ou eu não sei, alguém fez uma observação essa semana e disse assim: crente come muito. Tem 2 coisas que crente faz muito: é falar demais e comer demais. E eu sou obrigado, às vezes, a concordar com eles, né? E não pode ver um pedaço de bolo que já deixa de vir para o culto, às vezes, por causa, num culto como de ceia, que é uma vez só no mês. Porque o culto de ceia é a preparação do que vai acontecer no céu. Quando a primeira coisa que vai acontecer no céu, quando a gente subir e for arrebatado, é a ceia. Então, é importante. Então, essa semana é semana de ceia. Vigia, dobrado. Fechou a porta, faz igual eu, que já estou velho, porque eu, quando estou velho, eu sou assim. Eu não sei se o pastor Roque é assim, mas eu saio da igreja, quando eu chego ali na esquina, sabe que eu fechei a igreja? Oi? Vai ser ainda. Então ele vai ser, ele não é igual. Mas eu estou assim. Eu chego ali na esquina, será que eu fechei a igreja? Você já está assim? Então, tem um comigo. Né? Então, aí o que eu faço? Eu volto, a igreja está fechada. Isso é uma vigilância a mais. É uma vigilância a mais. Então, nós precisamos ter uma vigilância a mais. Sábado é o quê? Sábado é a Santa Ceia do Senhor. Amanhã é segunda-feira, eu queria ter uma reunião com todos os que têm cargos e responsabilidade, desde a escola dominical ao cooperador, todos os obreiros venham estar aqui. Pastor José, pastor Luiz, nossos irmãos, os pastores. Nós não vamos terminar, porque a gente sabe que tem irmãos que levantam 3 horas da manhã para ir trabalhar. Nós não vamos terminar tarde. Então, eu quero pedir a todos os obreiros, todos os que têm cargos, responsabilidades, desde o cooperador, escola dominical, venham estar conosco aqui amanhã, às 8 horas. Vamos terminar no mais tardar 9h15. Isso. E terça, ele está falando aqui que a gente pode ir até meia-noite, que terça é feriado. Então, eu quero pedir aos irmãos que venham, compareçam na reunião. Né? Pastor Zé, pastor Luiz, todos que puderem, estejam aqui conosco na reunião de obreiros. Se as esposas dos obreiros puderem estar, venham também. Tá? Por quê? Por que a esposa do obreiro? Porque quando o Roque deita, é a irmã Maria que ouve tudo. Cadê a irmã Maria? Não está aí? Não é assim, irmã Maria? Não é assim, irmã Maria? Não é assim, Júnior? Oi? Deu uma olhadinha. Então, a minha esposa é que ouve tudo. Então, o obreiro, aí pode até sentar junto, porque na hora do beliscão, dá o beliscão mais forte. Né? Então,
podem vir as esposas dos obreiros, venham estar conosco. Então, na segunda-feira. Terça-feira é feriado, mas nós estamos aqui no culto de doutrina, avisando que nós precisamos já nos preparar, porque dia 13, nós só temos 13 dias, ainda não terminamos a obra. Não terminamos a obra, precisamos dos irmãos para estar aqui, para nós estarmos concluindo a obra. Amanhã eu vou estar aqui na parte da manhã, quem puder, que não for trabalhar, quiser vir cooperar, venha. E na terça-feira, na parte da manhã, é feriado, os irmãos que puderem, venham, participem. Dá uma olhada para o teu irmão, que é homem, os homens, e diz assim, ó, terça-feira dá para a gente se encontrar aqui. Tá? Então, terça-feira a gente vai estar aqui, em nome de Jesus, para terminar. E quarta-feira é o ensaio, e quinta-feira nós estamos aqui na campanha, prosperando pela palavra de Deus. Amém? Amém? Coloca a mão no coração, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós nos preparamos para te ouvir. Eu me lembro que quando nós iniciamos o culto, nós pedimos a Ti que inclinasse os Teus ouvidos e que atentasse para a Tua igreja que ia Te adorar, orar, e que o Senhor ia ouvir até o Senhor apenas o mover dos lábios. Agora, Senhor, nós é que estamos com nossos ouvidos abertos, a nossa atenção voltada para Ti, para ouvir a Tua palavra. Eis aí Teu servo, Senhor. Não queremos ouvir o que o Teu servo pensa ou imagina. Nós queremos ouvir o que Tu, Senhor, meu Deus, o que a Tua palavra para os nossos corações. Portanto, usa Teu servo como um condutor da Tua palavra, da Tua verdade, para que saiamos daqui com a nossa fé mais acrescentada em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 8. Apenas 2 versículos. De uma passagem muito conhecida. Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 24. Diz assim: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Senhor Deus e Pai, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco aos nossos corações, que possamos dizer como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pode sentar, irmãos. Eu estava pensando sobre essa passagem aqui e eu acho interessante que o culto parece que foi se conectando com a passagem. Aqui diz que, e Jesus, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande
que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. É interessante que quando a passagem nos diz que Jesus, em outro evangelho, diz que Jesus manda que os discípulos entrem no barco. Mateus diz que Jesus entra no barco e os discípulos seguiram ele. E assim que os discípulos seguem a Jesus, entrando no barco, eis que se levanta uma tempestade tão grande que as ondas praticamente encobriam o barco inteiro. E aqui eu acho interessante é que, às vezes, a gente está na vontade de Deus, seguindo a Deus, fazendo tudo o que Jesus manda, os passos do Senhor, e parece que na nossa vida se levanta uma tempestade tão grande, que parece que a gente vai morrer afogado. A gente olhou as histórias aqui e o presbítero Mauricério leu sobre a tentação de Jesus, dizendo que enquanto Jesus era oculto na Bíblia, enquanto ele não começou a operar os milagres, enquanto o ministério de Jesus ainda não tinha começado, parece que não acontecia nada. Mas, a partir do momento que Jesus é batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele como forma de pomba, parece que o negócio muda completamente. Parece que o negócio muda completamente. Ele é levado ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. E é interessante que o pastor falou que em todos os dias Jesus foi tentado, não foi só nos últimos dias ou nas últimas horas, não. Em todos os dias Jesus foi tentado. E o presbítero Mauricério ainda leu no final que o diabo ausentou-se de Jesus por um pouco de tempo, não foi, presbítero? Por um pouco de tempo. E aí vem algumas questões na vida, nossa vida. Por que que a gente acha que quando aceita Jesus, a nossa vida vai ser mais fácil? Por que que a gente acha que quando entregamos a vida a Deus, o diabo vai nos deixar em paz? Vai ser só prosperidade e bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é vencedor aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas. Eu acho que vocês não entenderam. Vou perguntar de novo. Quem é vencedor aqui, levanta a mão. Amém. Agora eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem vence? Dorme até 10 horas? Ou luta? Só existe vitória com luta. Ninguém vence sem lutar. Eu vi uma entrevista de um boxeador nas Olimpíadas. Ele falou assim: a gente treina o ano inteiro esperando esse momento. A gente passa uma vida inteira deixando de fazer muitas coisas, abdicando, fazendo escolhas. Eu não posso comer isso, eu não posso fazer, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que descansar, eu não posso me preocupar com essas coisas, a minha alimentação tem que ser balanceada, eu tenho que fazer os exercícios, tem que ser tantas horas por dia, regrado, porque se eu escapar um dia só, eu posso perder a luta. O boxeador falando. Eu me preparo uma vida inteira para chegar neste momento. O que importa para mim é a medalha de ouro. Olha que coisa, irmão. Outro dia eu perguntei aqui assim: nós queremos morar no céu, nós
queremos morar e passar a eternidade com Deus no céu, mas não temos tempo para Deus aqui na terra. A gente quer passar a eternidade com Deus, mas a gente não tem 20 minutos para se dedicar para Deus, porque estamos muito ocupados com as coisas desta terra. Os nossos olhos não estão mais nos céus, estão nas coisas terrenas. Quem disse que a nossa vida, a vida de cristão, é uma vida fácil? Te enganou. Entre a promessa de Deus aqui e a consolidação da promessa aqui, existe um caminho, um processo que todos nós vamos passar. Entre a chamada de Deus aqui e a consolidação da chamada de Deus aqui, existe um processo que todos nós vamos passar. É um processo de aprendizado, é um processo de luta, é um processo de abdicação, é um processo de ir contra os nossos desejos, é um processo de deixar algumas amizades para trás, é um processo de esquecer algumas coisas que alguém fez que nos magoou. É um processo de crescimento. Quem já viu a história de José? Levanta a mão. Quem já ouviu a história de José? Eu não sei se você percebe, mas no início da história de José, parece que é um menino mimado. A Bíblia já diz que ele é filho da velhice de Israel. Eu vou pegar aqui. Filho da velhice de Israel. Quem tem avô? O seu avô deixa você fazer tudo na casa dele? Não, porque já cresceu, né? Mas criança. Avô deixa as crianças fazerem tudo na casa? Deixa, pastor? Deixa, pastor Roque? Quase tudo? A Bíblia conta que Israel ou Jacó fez uma roupa colorida para José, para destacar José dos irmãos dele, mimando José. José era um menino mimado, filho da velhice de Israel. Tudo que José queria, José tinha, porque Israel dava. Por quê? Alguns dizem que Israel era pai-avô de José. Então ele tinha uma roupa melhor, ele não ia tanto no pesado trabalhar. A Bíblia conta que ele ficava ouvindo as histórias que Israel contava para ele. Ele não trabalhava pesado na lida como os outros irmãos. Ele era mais mimadinho, vamos colocar assim entre aspas, mais mimado. Só que Deus tinha um plano para José. E entre o chamado de José aqui, filho mimado de Israel, e a concretização, existe um caminho de crescimento. O que acontece com José? É pego pelos irmãos e jogado num buraco para ser morto. Não vamos matar ele não, vamos ganhar um dinheiro com ele. Vamos pegar ele e vamos vender. E ele é vendido. De menino mimado, ele passa a escravo no Egito. Ele foi chamado, ele tinha sonhos, Deus chamou ele, Deus mostrou o que queria dele, mas ele ainda não estava pronto. Entre o chamado e a concretização existe um processo. E nesse processo, é um processo de crescimento, é um processo de luta, é um processo de escolhas, é um processo de abdicação. E nós precisamos fazer as escolhas pautadas naquilo que Deus nos coloca na nossa frente.
Davi foi chamado por Deus. Mas entre o chamado de Davi e a concretização do chamado de Davi a rei, demorou 9 anos. Davi passou 9 anos sendo perseguido por Saul. 9 anos. Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Já faz 9 anos? Já faz 9 anos? Abraão esperou 25 anos. Davi esperou 9. José nem sei quantos anos passou. Moisés, quantos mais? Entre o chamado de Deus e a concretização do chamado, existe um tempo para a gente crescer, para a gente abdicar. Todos nós vamos passar por esse processo. E eu acho interessante é que Deus chama a gente aqui. E a cada passo, Ele está com a gente. Ele vai de mão dada comigo. Eu não consegui passar, Senhor, esse processo. Volta lá, vai de novo. Eu não posso, você não pode deixar nenhum degrau para trás. Deus não deixa. Porque se você deixar um degrau para trás, lá na frente, aquele degrau vai fazer falta na sua vida. Não pule etapas no processo de Deus. Todo o processo é um aprendizado. José passou tempo, foi vendido, foi escravo e foi aprendendo com Deus. Essa parte do processo é a parte onde a gente se sente sozinho. Israel tinha uma chamada e até concretizar a chamada da terra prometida, tem uma trajetória de deserto. Só que no deserto nós não estamos sozinhos. Deserto é o momento de Deus falar: pega na minha mão e vem comigo, porque você vai ver os milagres que eu vou fazer na sua vida. Não lamente quando estiver no deserto. Não lamente quando as coisas apertarem na sua vida. Não lamente quando as coisas estiverem difíceis. Quando a porta de emprego fechar, quando a doença bater na porta, quando tudo se fechar diante de você, não lamente. Dê glória, dê graça. Acredite no Senhor, confie nele. Eu estava conversando com o irmão aqui outro dia na construção, e eu estava falando assim: você sabe qual é o processo para mostrar quando o tijolo está pronto? Não é só colocar o tijolo lá dentro da fornalha, do fogo, e quando ele mudar de cor, ele está pronto. Não é só colocar o tijolo lá dentro e contar 30 minutos, e aí você tira ele está pronto. Não é assim. Aquele que põe o tijolo na forma, ele põe na fornalha e ele fica olhando. O tijolo muda de cor. Ele tem uma vara de ferro. Ele tem uma vara. E ele pega essa vara e ele bate no tijolo. Ele dá uma pancadinha no tijolo. E dependendo do som que sai do tijolo, ele já tem o ouvido treinado, ele fala: esse tijolo já está pronto. Pode tirar a fornalha. Pode tirar daí de dentro, porque já está pronto. E é interessante que se a gente aplica isso na nossa vida, presbítero Paulicélio, Deus coloca a gente lá dentro da fornalha, e Ele pega a varinha e Ele dá um toque na sua cabeça. E Ele pega a varinha e Ele dá um toque na sua cabeça. Se você canta, é porque você está pronto para sair da fornalha. Se você glorifica a Deus, é porque você está pronto para sair da fornalha. Se você fica quietinho ali, com a boca fechada, murmurando e lamuriando, é aquele toque do tijolo oco, fofo. Não está pronto, deixa mais dar tempo. Não está pronto ainda, deixa mais tempo. Mas quando Deus colocar você, e quando você sentir o toquinho na sua cabeça, glorifica a Deus, irmão.
Glorifica a Deus, porque Ele vai entender pelas suas palavras, pelo seu glória, pelo seu agradecimento, pela sua gratidão. Esse tijolo já está maduro, eu posso tirar ele aí de dentro. Glorifique a Deus na tribulação, é um processo. Eu fui chamado aqui, até chegar aqui na consolidação, existem várias etapas. Nós precisamos passar por todas elas. É etapa de crescimento, é etapa de conhecer a Deus, como que Deus trabalha nas nossas vidas. Você só vê o milagre de Deus nesses momentos de deserto, irmão. O povo de Israel passou no deserto 40 anos, não faltou água, não faltou comida, não faltou roupa, apesar do povo ter reclamado todo o trajeto com Deus. Apesar de Deus fazer todos os milagres que fez na trajetória, o povo não confiava em Deus. E eu acho interessante que foi lido aqui, Lázaro morreu e Jesus se atrasou, entre aspas, para chegar. Só que se Jesus chega com Lázaro vivo, era só uma cura, irmão. Era só mais uma cura de Jesus. Mas quando Jesus atrasa um pouquinho, Lázaro morre. O milagre é muito maior, é uma ressurreição, não é apenas mais uma cura, é uma ressurreição na vida. Talvez você está esperando, talvez você está colocando no seu coração, o Senhor está demorando. Quanto mais Ele demora, maior é a minha vitória. Quanto mais Ele se atrasa, entre aspas, para chegar, maior é a minha vitória. Porque eu coloquei o meu coração no Senhor e eu confio nele. Pode cair 10.000 do seu lado, 1.000 à sua direita, ninguém, você não vai ser atingido. Os discípulos entraram no barco seguindo a Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Talvez você está aqui hoje e as ondas, os problemas da vida, parece que estão cobrindo você, estão te sufocando. Parece que você não consegue ver uma saída. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a diferença entre o grafite e o diamante? Você sabe qual é a diferença entre o grafite e o diamante? Você sabe qual é a diferença entre eu e Elias? Entre eu e Davi? Entre você e Elias? Entre você e Davi? Você sabe qual é a diferença? Você sabe a diferença entre o grafite e o diamante? O diamante é a pedra mais preciosa do mundo. Não existe nenhuma pedra mais preciosa que o diamante, mais dura, mais resistente do que o diamante. Para cortar um diamante, só outro diamante. Tão duro, tão resistente que é. O diamante é feito de grafite. Só que, para o grafite chegar ao diamante, ele passou por um processo. Ele passa por pressão 60.000 vezes maior do que o grafite. O grafite, aquele grafitinho que você pega assim, quebra. Lapiseirinha 05, 07, você pega assim, ó. Se você pegar assim, meio quebrou. Esse diamante é feito de grafite. A diferença do diamante para o grafite são os processos que o diamante passou para se tornar diamante. Algumas pessoas já entenderam. A diferença entre o grafite e o diamante são os processos, as pressões, as dores, as lamentações, as dificuldades da vida, a doença que bate na porta, mas o grafite não abandona o processo. Ele termina o processo
e se torna diamante. Quanto mais você sofre e aguenta na presença de Deus, mais precioso você se torna diante de Deus. Você pode ser um grafite hoje e um diamante dali na frente. Se você se pegar na mão de Deus, se perseverar na presença de Deus. As lutas vão vir, vão sim, mas você, agarrado na mão do Senhor, você se torna um diamante ali na frente. Todos os processos, as pressões, 60.000 vezes um grafite para se tornar um diamante. Eu quero me tornar um diamante. Passa pelo processo. Tem que passar pelo processo. Entre o diamante e o grafite, processo. Entre Davi chamado, Davi rei, processo. Entre nós e a concretização do chamado de Deus, processo. E em todo o processo, mãos agarradas com Deus, perseverando na mensagem, perseverando na palavra, perseverando no caminho, nunca esquecendo de Deus, nunca colocando as coisas de Deus em segundo plano, sempre buscando ao Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Esquecendo, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo adiante para o alvo que está diante de mim. Eu vi uma vez, eu não sei se está na Bíblia, pastor. Eu não sei se está na Bíblia. Eu vou confessar, eu não sei se está na Bíblia. Diz que nós, eu não sei, acho que foi Pedro que escreveu. Nós, aqui na terra, somos peregrinos. A gente não pertence a essa terra, irmão. A gente não pertence a essa terra. E eu fico pensando, por que a gente dá tanto valor às coisas aqui da terra? Por que o nosso coração estão nas coisas terrenas? Jesus diz, onde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Que o nosso tesouro não esteja nas coisas terrenas, mas que o nosso tesouro esteja no céu de glórias. Fique de pé, vamos orar rapidinho. Que a gente possa sair daqui nessa noite diamantes, tijolos prontos para a obra. Quando você sentir o toquinho de Deus na sua cabeça, canta. Em sinal de que Deus, em sinal de que você reconhece a soberania de Deus na sua vida. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos, consolados. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, meu Deus, fortalecidos com o poder que há na Tua palavra. Que a Sua palavra venha atingir os nossos corações, meu Deus e meu Pai. Consolando, fortalecendo. Que possamos enxergar a nossa vida daqui para frente, Senhor, de uma maneira diferente. Porque o Teu Filho Jesus nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Senhor, meu Deus, que possamos enxergar o nosso caminho, ainda que difícil, o Senhor está de mãos dadas conosco. Que possamos perseverar no caminho, que possamos estar sempre confiantes no Senhor e que o Senhor venha abençoar a cada um que veio na tua casa nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe.